Olá, habitantes criativos, bem-vindos. Estou aqui com esse objeto quebrado. Eu vou dar uma aparência melhor para ele. Vou dar volume, cor, realismo. Esse tronco, ele tá parecendo um bambu, então eu vou deixar ele com aquele aspecto de casca de árvore. Vou fazer outro rabo para esse passarinho. E vou fazer texturas também em toda a peça, cobrir essa parte quebrada de baixo que tá faltando. Então ele tem esse aspecto bem chapado de fábrica, feita em molde de plástico. Então eu vou dar um volume nas penas do pássaro e eu vou começar utilizando essa massa de papel machê com cola e rejunte. É uma massa bem resistente e você utiliza o jornal que você iria jogar no lixo, então você pode utilizar para fazer essa massa e transformar muitas coisas que você tiver na sua casa. E eu começo revestindo toda a peça para fazer a textura. E com a ferramenta pontiaguda, vou fazendo essas ranhuras, essas linhas irregulares, onde eu defini seu tronco da árvore. Então, para dar aquela sensação de alto relevo, né? E a textura que a gente necessita para deixar bem parecido com o tronco de uma árvore. Você viu que eu afundei essa parte de cima para que fique realmente parecido com um tronco. E a impressão inicial lá do vídeo parecia um bambu, né? Então no final você vai ver um resultado realmente parecido com um tronco de uma árvore. E aí já eu vou fazer a textura da grama com uma ferramenta pontiaguda mesmo e dá a impressão de uma grama, de um mato nessa parte de baixo. E com um pequeno pedaço de massa eu vou fazendo bolinhas e colocando aqui para fazer pedras. E já com o biscuit eu vou consertar o rabo do passarinho, né, que tá quebrado, então eu não vou utilizar esse. Eu vou apenas usar ele como base para o molde, para fazer mais ou menos o mesmo tamanho e colocar e encaixar aqui. Essa massa é o biscuit. Não estou usando a massa de papel machê. E como eu havia falado para vocês, né, o pássaro ele tava com esse aspecto de fabricado, né, plástico, aquela coisa chapada, então eu vou fazer penas com a massa do biscuit mesmo e colocando para dar aquele efeito 3D, aquele efeito mais real na peça e depois eu pinto. Vou manter praticamente as cores originais, porque eu gostei dessa mistura de cor, é uma bela cor do pássaro, então eu vou deixar e vou colocar o biscuit também nessas partes que eu mostrei de baixo que estão quebradas, né, para consertar. Nessa parte superior também da cabeça eu coloquei massa e no bico também. E aí com esse canudo eu tô dando aquela marcação de pena para dar aquele efeito bem realista, né? Isso vai fazer muita diferença no final, na hora que a gente for dar o degradê das cores nas penas dele.
E aqui, pessoal, a peça ela já tá totalmente seca. Você percebe que o biscuit que eu coloquei, ele ficou meio transparente, mas não tem problema. Ele vai ser totalmente pintado e ela fica bem resistente, parece um cimento. E aí a gente vai para a parte divertida, que é a parte da pintura. Vou utilizar um marrom bem escuro para pintar todo o tronco, toda a nossa árvore. E aí a gente vai revestir ela toda dessa cor, para depois vir com as cores mais claras, sempre assim, para dar um efeito textura, um efeito bem legal. Você vai primeiro com as cores escuras e depois as claras, para dar a luz e sombra. Pintei ela toda de marrom. Com a tinta verde eu vou estar pintando a parte que eu mostrei para vocês da grama, então é um verde mais escuro para fazer a mesma coisa que eu fiz com o tronco da árvore. Primeiro vem a cor escura para depois colocar a clara, tá bom? E aí eu revisto todo com o verde e depois venho com o preto e o branco para fazer um cinza e pintar essa parte que são as pedras. E aí depois a gente vem com os efeitos finais de luz e sombra, que é o que eu tô fazendo agora no tronco. Estou dando a luz, né, na peça com uma cor mais clara. Então eu vou pintando, mas sem colocar muita força no pincel e deixando um pincel deitado para que a cor mais clara não entre nessas ranhuras que a gente fez e ela fique com a cor escura. Essa parte clara ela só vai ser pintada na parte superior e não na parte de dentro das ranhuras, para o efeito ficar bem legal. Com um pincel um pouco sujo de verde eu vou fazer pequenos detalhes no tronco da árvore, porque como vocês já observaram, vários troncos de árvores eles têm essa tonalidade um pouco verde, que representa aí o musgo, a umidade da chuva, a natureza. Então depois eu venho com um branco, iluminando mais esse tronco. Aí eu venho escurecendo as pedras, já para dar um efeito, né, melhor. Bem aquele efeito de pedra mesmo. Depois com uma cor mais escura, o preto, eu venho nessas entradas, né, porque a parte de cima ela vai ser um pouco mais branca. Com uma tonalidade de verde mais claro, eu venho passando na grama para dar esse efeito, né, alto relevo. Então, da mesma maneira que eu passei no tronco da árvore, eu vou passar na grama com o pincel deitado para que o verde não entre nessa parte mais escura. E aí eu vou fazer também a pintura das folhas que tinha e um pouco pegando aqui um pouco do tronco da árvore. E aí com o pincel sujo de branco eu vou fazer o efeito da pedra
e sujar um pouco com o dedo para tirar um pouco do excesso. Já com o laranja eu venho pintando o bico do passarinho. Vê que eu vou mantendo as cores que eram, né, originais. E aí eu vou pintar também ele todo. Primeiro a parte de baixo, que é um amarelo bem claro. Vamos dar vida a esse animal, né? E aí na parte da pena eu vou colocar o vermelho, já dando um degradê aqui com o amarelo, para formar um laranja. Você vê que eu misturo um pouco do amarelo com o vermelho para fazer um degradê e não ficar as cores bem divididas. Elas vão se misturando nas asas dele. E eu reforço o amarelo, vou corrigindo ali. Coloco um pouco de amarelo nas penas, por cima, de leve. O rabo eu vou pintar com um verde escuro. Mas depois vem o mais claro, tá, pessoal? E aí eu vou pintar essa parte superior da cabeça com esse verde bem mais claro, que foi o verde que eu coloquei para fazer o efeito da grama. E utilizando mais uma vez o biscuit, ele está tingido com uma cor vermelha. Eu vou fazer umas rosas para eu colocar e dar um pouco mais de charme na peça, tá? Vou fazer rosas e vou colocar em lugares aleatórios e vai ficar bem bonito. Prontinho, pessoal, esse foi o resultado. Assim que ficou a peça,
aquela peça que estava quebrada, sem vida, sem cor, sem amor. Então é isso, você pode restaurar com materiais super baratinhos, reaproveitados, como a gente fez com a massa do papel machê. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos como este. Tchau, tchau!